Professor, diretor, amigo Mauro Cross, lhe devolvo a palavra para fazer um apanhado geral daquilo que os colegas, coordenadores, professores aqui apresentaram. Qual é a interpretação, qual é a leitura que o senhor tem a partir da nossa realidade e dessa missão que o sistema CFA-CEAS tem para nos alentar ou até nos animar nesse momento e no pós-momento? Bom, em primeiro lugar, não é que eu tenha ficado feliz, mas eu pelo menos fiquei intelectualmente confortado ao ver que a minha análise acabou sendo ratificada pelas contribuições que os colegas tiveram. De certa forma, ratificaram a minha reflexão que eu fiz inicialmente. Isso não me deixa feliz, de forma alguma. Eu acho que nada nos deixa feliz nesse momento. Eu não tenho nada a comemorar, com toda a tranquilidade. Não temos nada a comemorar. Mais ainda havendo o bem público mais precioso de uma nação que quer ser desenvolvida, que é a educação, que é o bem público mais precioso de qualquer nação séria, ser tão maltratada como nós estamos maltratando este bem público no Brasil, em especial desde o ano passado e este ano, que é um verdadeiro escárnio como estamos tratando isso. Isso é uma falta de respeito com esse bem público, uma falta de respeito com o estoque intelectual que a academia reúne com seus professores, dirigentes, pesquisadores e tudo. Essa agressão quase que diária que a educação e as instituições sofrem me deixa ainda mais triste, me deixa ainda mais decepcionado, mais amargurado em relação ao nosso futuro no Brasil. Quem não trata bem a educação não tem futuro. É simples assim. Ninguém terá futuro se não tratar bem a educação. Em todas as nações desenvolvidas, a educação é o bem público mais precioso e mais bem tratado e mais bem valorizado, assim como os seus profissionais. Como diz a Angela Merkel, você não pode ganhar mais do que seu professor que te ensinou a ser o que você é hoje. Então, eu fiquei não feliz, mas confortado intelectualmente, porque as questões, desde as mais amplas, como, por exemplo, as questões da infraestrutura institucional, da falta de infraestrutura, tanto das instituições, de plataformas adequadas, etc., em metodologias adequadas, em também a questão do home office, que muitas vezes não foram as mais adequadas, as conexões próprias tecnológicas, a tecnologia que não permite que tenhamos uma internet ainda realmente de alto nível e que isso contribui, obviamente, negativamente, também foi muito bem mencionado. A questão comportamental, a questão sociológica dos nossos alunos, dos próprios professores, a questão da adaptação, acho que foi muito rico. O senhor está de parabéns, presidente Inácio, pelo encontro e todos os que aqui dele participaram. Eu quero concluir fazendo algumas observações finais. Primeiro, foi muito bem mencionado, todos falaram muito bem, são todos muito inteligentes, claro, senão não estariam onde estão e fariam o que estão fazendo, né? Não seriam professores, né? Não poderiam cuidar de preparar gente se não fossem bons intelectualmente, né? Mas foi dito por uma colega a questão da adaptação, da necessidade de nos adaptar o tempo todo. Isso é verdade. Isso só é possível mediante uma condição. Se nós conseguirmos desenvolver nos nossos alunos o que eu chamo de autonomia intelectual. As pessoas têm que ser autônomas intelectualmente, saber se governar intelectualmente, não importa o momento, o contexto e as mudanças que estão em curso. Qual é a grande diferença entre um profissional autônomo intelectualmente e um profissional heterônomo? O heterônomo é absolutamente dependente, ele não se governa. A qualquer mudança, ele estará perdido, ele precisa de ajuda, ele precisa de help. E o autônomo intelectualmente, ele se governa. Então, qualquer que seja a realidade, a mudança, a transformação,
ele consegue se adaptar individualmente. Então, esse é o tipo de profissional que nós temos que formar. Agora, para formar profissionais autônomos intelectualmente, a academia tem que ter metodologias que permitam desenvolver a autonomia intelectual dos seus alunos. Isso passa por refundar a lógica pedagógica que nós utilizamos. Esta atual lógica pedagógica, ela não forma profissionais autônomos intelectualmente. Pelo contrário, com raras exceções, ela forma quadros heterônomos intelectualmente. Então, esse é o primeiro registro. Outro, muitas empresas hoje não aceitam mais estágios em uma área única. Eles só aceitam o que se chama de job rotation, ou seja, o aluno entra, ele passa por todas as áreas da empresa, o job rotation. Então, ele navega por tudo. Claro, isso está certo. Ele tem que ter uma visão do todo, não só de uma partícula. Depois ele vai fazer as suas especializações, como o médico faz, o dentista faz, o psicólogo faz, o engenheiro faz, o advogado faz. Nós também, mesma coisa. Isso também nós temos que cada vez mais adaptar os nossos projetos pedagógicos de curso que permitam essa rotação e a visão do todo de uma organização, porque senão os nossos egressos eles não terão visão sistêmica e integrada de organização e de mundo. Eles vão ter uma visão fragmentada de mundo e, portanto, eles não estarão preparados. Outra questão é de que, quando a gente faz educação sobremaneira virtual, a disciplina por parte dos professores e dos alunos em especial, ela é muito maior. A disciplina no ensino virtual, ela é muito mais rigorosa do que no presencial. E o ensino virtual, ele é mais democrático, ele é mais transparente. Você não consegue se esconder, nem o professor e nem o aluno. A sala de aula está sempre aberta. A sala de aula está sempre aberta e monitorada. Não tem porta fechada no ensino virtual. As portas, janelas, estão tudo abertas. Todo mundo acompanha tudo em tempo real. Isso é uma outra questão importante. E, por fim, nós já somos campeões do empreendedorismo por necessidade no Brasil. Nós somos o 7º país do mundo em empreendedorismo. Somos a 8ª economia do mundo em PIB. Somos o 82º em índice de desenvolvimento humano. Ou seja, não preciso falar nada. Nós somos um país rico, 8ª economia do mundo. Somos um povo miserável, 82º IDH. Então, país rico, povo pobre. Temos uma das maiores taxas de empreendedorismo e temos a maior taxa de empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade. Este empreendedorismo por necessidade, ele vai crescer exponencialmente agora. Que as pessoas não terão emprego, vão ter que buscar renda, elas vão fazer qualquer coisa, elas vão empreender. E aí, novamente, nós também vamos ter, então, além do empreendedorismo crescente por necessidade, nós vamos ter também cada vez mais empreendimentos que eu chamo de empreendimentos repetitivos, ou seja, cada um vai copiar do outro e fazer a mesma coisa. Porque o nosso empreendedorismo ele não é inovador. Nosso empreendedorismo ele não é inovador. Eu tenho 3 tipos: o inovador, eu tenho o seguidor rápido e tenho o seguidor tardio. O nosso empreendedorismo sobremaneira, ele é de um empreendedorismo tardio. Portanto, é o empreendedorismo por necessidade e tardio, e, portanto, ele permite apenas os empresários desses negócios vegetarem. Eles nem sempre trocam 6 por meia dúzia. Vou dar um exemplo: o uberista, operador de Uber. Ele não troca 6 por meia dúzia, ele não fecha a conta.
Ele não fecha a conta. Ele paga para ser uberista, mas é por necessidade. Ele, na hora que ele tiver que repor o veículo, ele não repõe com a atividade que ele teve. De forma alguma. Tá? De forma alguma. Então, são exemplos e que agora, pós-pandemia, isso também vai entrar no rol das questões. Esses atores sociais, eles poderão vir a ser nossos alunos ou já são nossos alunos. E nós vamos ter que, então, reestudar quem são nossos alunos pós-pandemia. O que eles faziam e o que eles vão fazer agora. Da onde eles vêm, as suas dificuldades, compreender o seu contexto socioeconômico, para aí dizer o seguinte: bom, como é que eu vou tratar o ensino e a aprendizagem com este perfil, com esse novo perfil de aluno que eu tenho? São os desafios que temos pela frente, não são poucos. Agora, eu preciso compartilhar com vocês uma coisa. Me perguntaram esses dias numa live, presidente Inácio, colegas, quantos filmes eu assisti, seja no Netflix ou aonde? E eu respondi: nenhum. 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 Eu só li e reli, e escrevi e refleti. E nessas minhas releituras, e revisitei muitas obras, uma delas se chama O Novo Relatório da CIA americana, Como Será o Mundo Amanhã? E lá, ele foi lançado em 2009, início de 2009. Eu comprei ele em abril de 2009. E ele já falava das milícias digitais, ele já falava das milícias virtuais, das milícias físicas, da espionagem, das guerras comerciais. Mas o que me surpreendeu, eu não lembrava mais disso na última parte do livro, isso que eu queria compartilhar com vocês, em 2 páginas, sabe o que o livro trata? Da pandemia. Em 2009, a CIA já previa a pandemia, essa pandemia. Ela vinha da China, do como ela era, do como ela seria, só que eles previam ela em 2022, ela foi antecipada em 2 anos. Tá? O que ela iria causar, as consequências, tudo exatamente o que estamos vivendo. Exatamente como estamos vivendo. E, curiosamente, diz lá no final, no rodapé, que o governo americano, através do seu serviço de inteligência, já estava tomando medidas para desenvolver as vacinas para amenizar os efeitos desta pandemia. O resto é conclusão de vocês. Eu não preciso falar mais nada, que vocês são inteligentes e sabem concluir, então, tudo isso. E se eu quiser citar Política, Filosofia e Conspirações, que é outra obra que eu estou revisitando, ela fala como é que, historicamente, se dominam as nações e seus povos, usando o PID, P de pato, I de inteligente e D de dado. Pobreza, modelos econômicos cuja lógica é de empobrecer cada vez a sociedade e concentrar renda e riqueza. Qualquer semelhança é pura coincidência. O I é de ignorância. Modelos educacionais cada vez mais rasos, que tornem as pessoas cada vez mais burras, mais ignorantes, que pensem cada vez menos. Então, temos que tirar filosofia, sociologia. O ministro não falou que ele não quer mais cursos de filosofia, de sociologia, de antropologia, ou seja, teologia, que são cursos que fazem as pessoas pensarem e entender o mundo. Por que isso? É para não pensar mesmo. Junta isso com a tecnologia, temos um mundo raso, uma sociedade rasa que não pensa, que são os idiotas digitais.
E o D? O D é o seguinte, então eu tenho pobreza, ignorância e doenças. Toda hora eu tenho que propagar uma doença. Um povo pobre, ignorante e com medo de morrer por causa de doenças, ele não pensa. Ele faz o que eu quiser, quando quiser, porque a única coisa que ele não quer é morrer. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo encontro, por esta experiência nesse momento pandêmico, absolutamente em caráter emergencial, mas eu espero que em 2021, se Deus me der saúde e o Cerrado Amazonas me der a oportunidade do convite, eu quero estar presencialmente em Manaus. Muito obrigado, um abraço fraternal e um beijo no coração de todos.